Graça e paz, irmãos. Peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas e acompanhem essa leitura comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 25 ao 35, que diz assim, o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, Natal, tempo de alegria. E antes que você pense, creio que alguns hão de pensar, quando falamos de Natal, tempo de alegria, é de que, por que o Natal é tempo de alegria? Por que, pastor, o Natal seria tempo de alegria? Eu tenho dívida para pagar, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Pastor, como que o Natal pode ser tempo de alegria? Este ano eu perdi um ente querido. Vai estar um lugar vazio na mesa. Pastor, porque é tempo de alegria, as coisas não estão tão belas quanto parecem. Meus irmãos, nós não temos nenhuma intenção aqui de mascarar a real situação ao qual nós vivemos, quando diz respeito às nossas adversidades, às nossas lutas. Mas eu quero chamar você a pensar a partir de uma perspectiva eterna, olhando para a eternidade, não para essa vidinha pobre que nós vivemos aqui, não para essa coisinha que nós provamos aqui, essa alegria que logo vem e vai embora, sabe aquela alegria momentânea? Não estou falando disso. Eu estou falando de algo que transcende a minha realidade, a sua realidade. Eu estou falando de algo que aconteceu lá atrás e que permeia até hoje, que incomoda os corações. Eu estou falando algo, meus irmãos, que só pode ser real por meio da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar chamando a sua atenção. Prepare o seu coração para aquilo que Deus tem a falar a você. Não se feche, porque tempo de alegria, Natal como tempo de alegria, tem a ver com aquilo que é mais real na nossa vida, a eternidade, o estar em Cristo. Se tem algo tão real na vida do homem, é a eternidade, para aqueles que são do Senhor. Isso é muito real, porque Natal é tempo de alegria. Meus irmãos, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós encontramos aqui todo um cenário da vinda de Jesus.
e que aponta lá para o início da história da humanidade com a queda. Quando o homem cai, o pecado entrou no mundo por meio de um homem. E Deus tem uma promessa para o mundo, de que Ele enviaria um cordeiro, de que Ele enviaria um homem, Deus encarnado, para morrer, para sanar, para trazer de volta o paraíso perdido, para trazer de volta a real alegria, para trazer paz aos corações. Porque aqueles que se tornaram inimigo da cruz, inimigo de Cristo, inimigo de Deus, estavam em apuros. E quando nós olhamos para a figura do Natal, para este evento ao qual o Senhor envia o seu Filho, e Ele nasce, e Ele vem, e Ele é encarnado, Deus é encarnado entre nós, aparentemente de uma fragilidade, como qualquer criança, nós nos deparamos com a realidade que, para ser compreendida, nós precisamos da ação de Deus em nosso favor. Por isso, o real sentido do Natal, o Natal como tempo de alegria, ele é real nas nossas vidas. E nós precisamos expressar isso. E se a pergunta é por que o Natal é tempo de alegria, nós encontramos nesse texto, no mínimo, duas colocações, duas expressões que nos chamam a atenção, duas realidades que nos chamam a atenção, para testificar, para que você saia daqui dizendo, sim, pastor, é verdade, o Natal é tempo de alegria. E meus irmãos, destas verdades, destas expressões, dessas afirmações bíblicas, é que o Natal é tempo de alegria, porque Cristo é a real expressão do amor de Deus para conosco. Note, Cristo é a real expressão do amor de Deus para com você. Ele enviou o seu Filho. Meus irmãos, Cristo é a nossa real e maior expressão do amor de Deus. Note, eu disse real e maior, pois qualquer ideia de alegria desassociada desta ideia, desta expressão real, desta realidade, desta realeza, desta verdade, não pode ser algo de fato sincero, algo duradouro. Cristo enviou seu Filho. O nascimento de Jesus, naquela manjedoura, estava mudando toda a realidade humana. Sempre que pensamos em felicidade associada ao nascimento de uma criança, nós estamos diante de um evento que envolve amor, envolve espera, perseverança e, claro, muita alegria. Não é assim? Muita alegria. Amor, perseverança. Por que amor, pastor? Porque conforme o profeta Isaías, lá no capítulo 49, no verso 15, este amor é revelado, este amor de mãe é revelado como o único amor que aponta para o próprio Cristo. E pense, este é o único amor comparado ao amor de Deus pelo seu povo. Amor de uma mãe em relação ao filho. O amor de Deus para conosco se concretiza em Cristo Jesus, o seu Filho, enviando o seu Filho em nosso favor. Ou seja, o Natal é tempo de alegria, porque no Natal nós estamos diante da expressão, da maior expressão de amor de Deus para conosco. Não pode ser diferente. Amor, esperança e perseverança. Olha só, porque a despeito do nascimento de Jesus, antes dele nascer, o imperador César Augusto já assinara um decreto de morte contra este menino. Pense comigo, que gestação tão turbulenta foi a de Maria. Pense comigo, quem na sua sã consciência, quem se não fosse movido pelo genuíno amor,
daria o seu filho já debaixo de uma sentença. Mas Jesus, o menino Jesus, nasce já dentro de um contexto de condenação, por conta dos meus pecados, por conta dos nossos pecados. Isso é amor. Isso é a real expressão de amor por nós. É tempo de alegria porque Cristo amou. É tempo de alegria porque Cristo se doou por nós. Ele foi entregue em uma manjedoura. Ele foi entregue aos braços de uma mulher frágil, que tinha que fugir com aquele garoto no colo. Você já pensou nisso? A nossa salvação, a restauração do povo não estava em Maria, estava em Jesus desde o início. Mas Maria tinha um papel naquele cuidado. Tanto ela como José sabia que não seriam capazes de dar conta de tudo aquilo que implicava aquela situação. Meus irmãos, porque o Natal é tempo de alegria, porque diferente de qualquer outro evento, o nascimento de Jesus é a maior expressão do amor de Deus para com a humanidade. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho unigênito. Quer maior expressão de amor, uma real expressão de amor como essa? Simeão, meus irmãos, é alguém que entende perfeitamente o que isso quer dizer. E o nosso texto começa dizendo: havia em Jerusalém um Simeão. Simeão considerado por causa da sua idade, piedade e virtude. Simeão era alguém piedoso, alguém que tinha as suas virtudes, pois o texto diz que ele era justo e devoto, justo em relação aos seus semelhantes, e santo em relação à sua vida com Deus. Era essas características de Simeão. Note que o texto vai relatar, meus irmãos, e dar adjetivos para Simeão. E esses adjetivos estão diretamente relacionados à ação de Deus, do Espírito Santo, sobre Simeão. Tudo que envolvia a vida de Simeão, o que envolvia a história de Simeão, era algo da parte de Deus. Deus sustentou Simeão. Simeão era alguém que esperava, o texto vai dizer, o consolo de Israel. E é muito interessante que o termo aqui para consolo é uma referência direta ao próprio Messias, ao Cristo, que deveria ser o consolador eterno do Israel de Deus. A mesma pode ser traduzida por encorajar, confortar. O consolo, meus irmãos, no qual Simeão se refere, é o consolo do Senhor, é o encorajamento do Senhor, é o conforto do Senhor. Meus irmãos, eram tempos difíceis. Como que garantia ter, meus irmãos, em uma criança, se não tivesse a plena convicção de que depois da maioridade, no percurso do desenvolvimento desta criança, ela mudaria a história do povo, do seu povo? Era um rei nos braços de uma mulher frágil. Era um rei já num contexto de perseguição. O Natal é tempo de alegria, porque Cristo se encarna e é a expressão real do amor de Deus por mim e por você. O povo não estava abandonado. Eu sei que, meus irmãos, muitos terão nesse tempo de festa algumas lembranças, e quem sabe nestes momentos se sentirão até abandonados por alguns. Mas eu digo para você, o Natal é tempo de alegria, porque ninguém nesta vida te ama tanto quanto o Senhor te amou e te ama. Você pode ter algumas faltas, é fato. Você pode sentir algumas faltas, que isso é da nossa natureza.
nós somos eternos descontentes por conta do nosso pecado. São as mães que querem os filhos ao redor da mesa, todos, não é assim? Meu Natal só vai ser um Natal feliz, e tem alguns que até chantageiam os filhos. Meu Natal só será um Natal feliz se vocês estiverem tudo aqui na minha casa. Se vocês não vierem, eu não sei o que vou fazer da minha vida. Não é assim? Não dá para ter tudo, meus irmãos. Você já tem o Senhor. Você precisa entender que tudo aquilo que Deus fez foi para dar sentido a momentos tão ímpares ao longo da história, da sua vida. Por isso Simeão vai dizer que ele está esperando o encorajador, o consolador, aquele que conforta. Meus irmãos, eram tempos difíceis. Simeão sabia que aquela criança a qual levantava em seus braços era a expressão real da graça, do amor de Deus, e que o Senhor não abandonara o seu povo. Simeão está diante de um evento, meus irmãos, que marcara a história da humanidade. Se tem um nascimento que nunca será esquecido, é o nascimento de Jesus. Eu digo para você que na nossa cultura aí, logo vão tentar tirar esta data, porque o homem ele parece que está indo na contramão de tudo aquilo que é real. Então não estranhe se amanhã alguém dizer, esse negócio de comemorar Natal não se faz necessário, não. Deixe isso para lá. Não estranhe se isso acontecer. Mas acredite, nós não sabemos a data específica em que Jesus nasceu. Mas nós sabemos de uma coisa, que Ele nasceu. Que a maior expressão de amor por mim e por você foi real. Tem sido real. Ao longo da história, nós temos provado este nascimento em nossa vida, para a glória dEle. E nós precisamos compreender. Para Simeão era tempo de alegria, porque chegara o Consolador, o Encorajador, o Restaurador de Israel. Natal é tempo de alegria, meus irmãos, porque a nós foi dado o Salvador, o Encorajador, pois o Natal é a real e concreta expressão do amor de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, e eu quero chamar você a pensar nisso. Uma gestação demora entre 8 e 9 meses. É isso mesmo, né? Me ajuda aí, eu não estou lembrado. É 8 ou 9? 9 meses. É que meu filho nasceu antes. E aí eu fico pensando, Jesus é prometido, meus irmãos, lá no Gênesis. O tempo está passando. O povo de Israel ficava pensando, e agora? Mas quando veio o sinal, esse povo se maravilhou. E imagine que o burburinho correu a cidade. O rei está nascendo. Por sua vez, aqueles que não queriam este nascimento, não queriam esta alegria, porque saberia que mudaria a história da humanidade, do povo de Israel, vão decretar leis para matar a Jesus, para perseguir. Mas note, nós não estamos falando, meus irmãos, de um nascimento qualquer. Eu imagino as perspectivas, as expectativas que acontecem no meio daquele povo. As pessoas estão envolvidas naquela situação. Todos aqueles que conheciam a história do cristianismo, a revelação de Deus, eles sabiam que aquilo era um evento histórico, que aquele evento mudaria as suas vidas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, neste amor de Deus, é que tudo isso aqui é muito semelhante quanto ao evento que acontece conosco, por exemplo. Pense nisso, as expectativas que nós criamos em uma gestação. É a mãe que tem que passar por N situações,
É um amor assim que transcende, que vai além daquilo da nossa compreensão. É a mãe falando com o filho, até mesmo sem vê-lo, acariciando. É o pai que está lá nesta relação. É uma relação muito maravilhosa. Cria-se vínculos relacionais mesmo sem conhecer. E agora eu penso, meus irmãos, que Jesus está nesse contexto de nascimento. E o texto é tão maravilhoso que vai dizer que Maria visita Isabel. E o texto vai dizer que esta relação era tão linda, tão maravilhosa, que quando as mães se cumprimentam, as crianças João e Jesus, eles sentem uma alegria, eles se movem, eles se cumprimentam. O Deus encarnado já dava sinais de um bom relacionamento. O Deus encarnado já estava se relacionando já no ventre, já estava dando sinal da graça, da misericórdia, da alegria, do amor. Porque João, meus irmãos, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Jesus não, mas nós nascemos em pecado. E nós vemos João, nós vemos filho de Isabel, lá no ventre, e já se relacionando com o mestre. As mães sentindo os seus filhos nesta relação. O que é isso, pastor? Isto é a expressão do amor de Deus, gerando alegria em nossos corações. O Natal é tempo de alegria, meus irmãos, porque nos foi dado um Salvador. O Natal é tempo de alegria, sim, porque Jesus é a real expressão do amor de Deus para comigo e para com a sua vida. Ele não nos esqueceu. Ele não o esqueceu. Ele continua te amando. Ele continua cuidando de você. Mas quem são esses que serão encorajados, então, quanto à expressão, como expressão do amor de Deus, o Cristo encarnado? Quem são esses que serão encorajados, consolados? Olha, meus irmãos, são todos que esperam a segunda vinda de Jesus. E essa expressão é uma referência a Isaías, no capítulo 40, verso 1 e 2, que diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O Senhor, na sua graça, se revelou, veio como nosso Consolador, como expressão real do seu amor para conosco. Assim como a igreja do Novo Testamento exclamará com vista à vinda plena de Cristo, assim também, meus irmãos, devemos viver adorando ao Senhor, com vista plena em Cristo. Assim também deve ser nós, na nossa relação para com Deus. Ele sendo a real expressão do amor do Pai para conosco, nós devemos sim clamar, alegrar-se no Senhor, porque Ele é o real sentido do Natal. Ele nos amou primeiro. Ele te ama, Ele nos ama. O Senhor é a real expressão do Natal. Nada pode ser comparado o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Volto a dizer para você, podemos sentir falta de algumas coisas, até de alguns, mas o que não poderemos sentir é falta do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele se encarnou. Ele é a expressão real deste amor em nosso favor.
Em segundo lugar, meus irmãos, o Natal é tempo de alegria, porque em Cristo cumpre-se a promessa de restauração. Veja bem, o texto diz que, movido pelo Espírito, o velho Simeão foi ao templo. Meus irmãos, a direção de Simeão, por intermédio do Espírito Santo ao templo, ainda tem uma conotação típica lá do Antigo Testamento. O Espírito não habita de forma imanente nele, como nos crentes posteriores, com a descida do Espírito Santo, mas vem temporariamente sobre ele como um poder que na sequência o conduz, mas por um irresistível impulso que tomara conta de Simeão, levando-o a correr ao templo juntamente naquele momento. Eu fico pensando, meus irmãos, que o texto vai dizer que Simeão já era velho em idade. Mas o texto vai dizer que ele foi ao templo. Impulsionado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ele foi ver a concretização da promessa, da restauração do povo de Israel. Eu imagino Simeão já velho, cansado, já não enxergava muito. Eu imagino Simeão caminhando em direção ao templo. Eu imagino Simeão meus irmãos, naquela terra batida de Jerusalém, daquela região. Eu imagino esse senhor de idade, jubiloso, correndo em direção ao templo. O Salvador chegou, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Tudo nos leva a entender que a alegria que movia Simeão era algo extraordinário. Até mesmo porque o texto diz que tudo foi por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito estava sobre Simeão. O Espírito revelou a Simeão Jesus. E o Espírito levou Simeão a Jesus. Em Cristo cumpre-se a promessa de restauração. O Senhor nos leva a esta promessa de restauração. É o Espírito Santo que nos conduz a esta promessa de restauração. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos cansados desta vida a esta promessa de restauração. É o Espírito Santo que nos leva, meus irmãos, a esta promessa de restauração. Isso não é algo que parte de você. Você é cristão pela ação do Espírito Santo. Soberanamente, na graça de Deus, o Senhor decidiu, na sua graça, se revelar a mim e a você. Essa promessa se cumpre em Cristo. E em Cristo cumpre-se essa promessa. Restauração. Natal é tempo de alegria, porque Natal é tempo também de olharmos para a restauração de Deus, sermos gratos a Ele, pois Ele tem restaurado as nossas forças, Ele tem nos alegrado, Ele tem nos encorajado, Ele tem sido Deus presente sobre a nossa vida. Ele é o Deus gracioso, Ele é o Deus restaurador, encorajador. Ele é o Deus que alegra, que anima, que encoraja. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão estava lá, tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Meus irmãos, o que me leva a pensar de que Simeão já estava bastante velhinho, já estava enfadonho de viver. Sabe aquele pessoal que está enfadado de viver? Mas Simeão aguardava a revelação, ele aguardava a promessa.
Eu imagino que cada dia para Simeão era do tipo: será que é hoje? Será que é hoje? Não poderia ser diferente. Natal é tempo de alegria, porque Deus, em Cristo, enviando seu Filho, Ele é o cumprimento da promessa. Eu imagino como for a trajetória de Simeão até o templo. Uma trajetória marcante. Em determinado tempo da vida cristã de Simeão, meus irmãos, Deus revelara a ele que o mesmo não partiria sem que antes visse o Salvador. Simeão agora está a caminho do templo, e ao chegar lá, ele não apenas vê o menino, Jesus, a promessa, ele também toca em Jesus. Ele pega este menino, este rei, em seus braços. E ao fazer isso, não lhe restou outra coisa, já avançado em idade. Ele diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. E a expressão usada aqui para viram está diretamente relacionado com o que os pastores proclamaram lá no verso 15 do capítulo 2. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Meus olhos viram a tua salvação. Meus irmãos, naquele dia, não era só Jesus que estava lá para ser apresentado. Era um cerimonial. Tinha mais crianças ali. Os pais, as mães, movidas com aquele momento, levavam seus filhos a apresentarem no templo. Mas de repente alguém rouba a cena. Aquela alegria que era apenas uma alegria terrena, que às vezes nós presenciamos aqui, não é? Quando o pai traz o seu filho aqui para apresentar, e os pastores oram por essas crianças. Os pais estavam lá, as mães envolvidas naquele momento de apresentação. Daqui a pouco entra Maria e José, com o pequeno Jesus, com o Rei dos Reis. Daqui a pouco Simeão, como que do nada, meus irmãos, e aqui o texto não diz isso, me permita pensar assim, pega aquele menino, levanta, e ele olha para si mesmo e diz: Senhor, eu estou vendo a tua salvação. Imagino que agora, meus irmãos, os olhares estão todos para Jesus. Tudo perdeu o foco, agora o foco é Jesus. A promessa é encarnada, a restauração chegou. Quer ver maior motivo de alegria que esse? O Messias estava ali, nos braços de um homem cansado da idade, e que estava dizendo ao Senhor: ó Deus, agora o Senhor pode me deixar que eu parta. Agora eu posso me despedir em paz. Eu vi a tua salvação. Não há maior alegria de saber de que a partir de determinado momento da nossa vida, nós não estaremos mais perdidos em meio às nossas escolhas, em meio aos nossos equívocos. E era essa a alegria do povo de Israel. Era essa a alegria daqueles que ali estavam. Era essa a alegria de Simeão. Simeão está diante da restauração, da salvação, que abrangeria, meus irmãos, não apenas os judeus, como o texto vai dizer, para a salvação e revelação, para a luz dos gentios. E nós fomos inseridos em meio a tudo isso. E é por isso que hoje nós nos encontramos aqui. Note, Cristo cumpre-se, em Cristo cumpre-se a promessa de restauração de um povo que andava perdido. Deus nos restaurou em Cristo Jesus. E o texto diz que reverentemente Simeão
conduzido pelo Espírito Santo, aproxima, olha para Jesus, e a partir daí, a realidade que antes era como que sombra aos olhos de um homem cansado, Simeão, agora fica clara para ele e passa a ser uma mais ditosa certeza, uma realidade, passa a ser não mais sombra, antes era sombra, agora é a realidade encarnada, o Cristo encarnado nos braços de Simeão. Aquilo que era sombra e que Simeão tinha medo de morrer, de repente fechar os olhos sem ver o Cristo, se de repente passava isso ao coração de Simeão, Simeão agora pode dizer: Senhor, me despede em paz, porque eu vejo a salvação do teu povo, eu vejo a minha salvação. Senhor, me despede em paz, porque hoje é tempo de alegria. Oh, meus irmãos, comemore o Natal com toda a alegria do vosso coração. A restauração de Deus chegou para você. A realidade deste amor foi encarnada. Ninguém pode dizer que Cristo não nos amou, porque Ele se entregou. É algo real, tempo de alegria. Natal é tempo de alegria. Foi como que Ele dissesse: é Ele, é a promessa encarnada, é o Salvador, e Simeão toma-o nos braços. Eu gosto muito do que diz o comentarista Moody, comentando a respeito de Lucas. Moody disse, abre aspas, quando poderia impedir o ancião, quem poderia impedir o ancião? E louvou a Deus, o ancião, curvado sobre um menino, deve ter formado um quadro profundo, comovente. Comentário de Moody. Não o acaricia e beija, a reverência proíbe-o de agir com essa criança como se costuma agir com as outras crianças. Que brilho deve ter se estampado no semblante desse idoso. Simeão alcançou o que almejava e aguardava. Seu coração se dissolveu em alegria divina. Fecha aspas. Momento ímpar. Momento único, tão único, tão intenso, que Simeão diz desse jeito: nada nesta vida me dará maior prazer. O que eu estou provando é algo incomparável. Nada nesta vida pode ser tão intenso de que a experiência que eu estou tendo com meu Salvador. Isso é fichinha comparado a você, mãe e pai, que quando o filho nasce se derrama. Ah, meu filho, que coisa linda. Não é assim? Isso é algo muito mais, isso é algo incomparável, meus irmãos. Imagine se nós, como pais, no berçário, olhamos para os nossos filhos, meus irmãos, depois do nascimento, somos tomados de um sentimento de alegria, de incapacidade de cuidar. Agora imagine Simeão. Simeão recebe, meus irmãos, uma carga emocional e um sentimento, algo que envolve Simeão naquele momento, é tão intenso que Simeão ele só tem algo a dizer. Foi como que ele dissesse: já não me falta mais nada nesta vida, nada me dará maior prazer do que aquilo que estou provando hoje, nada será comparado a isso, esta alegria é algo surreal. Natal é tempo de alegria, porque Deus, na sua graça, revelou seu Filho em amor a nós, a mim e a você. Natal é tempo de alegria, porque em Cristo nós fomos restaurados pelo seu poder. Em nome de Jesus, viva a intensidade que esta data, que este momento tem para mim e para você. Traga à sua memória os feitos do Senhor. Você provou desta restauração. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o Natal sim é tempo de alegria, porque o menino Jesus é real. Guarde isso.
é real, é a real expressão do amor de Deus por mim e por você. Nada pode ser tão real e comparado àquilo que Cristo fez por nós. O Natal é tempo de alegria, porque o menino Jesus cumpre, nele cumpre-se a promessa de restauração. Alegre-se no Senhor. Agora Simeão está satisfeito. Agora ele tem paz e desfruta de uma alegria incomparável, imensurável. E diante desta alegria incomparável, imensurável, não há lugar para outra coisa senão o Senhor. Que Deus os abençoe, que o Senhor os encoraje a viver estas realidades reveladas nas Escrituras Sagradas. Deus os abençoe, em nome de Jesus.